paz do Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, né? E aquele que não serve ao Senhor, né, que ainda é católico ou que não pertence a nenhuma religião, a paz do Senhor Jesus também. Quem que não quer ter a paz, né? E só Jesus pode nos dar paz nesse mundo o qual a gente vive. Bom, eu já preparei aqui o meu estudo bíblico para o dia de hoje. Nós vamos estudar sobre a mulher sábia edifica a sua casa. Nós vamos meditar um pouco nisso. Eu anotei aqui no meu caderno alguns versículos. Deixa eu mostrar para vocês, né? Eu anotei alguma coisa aqui, anotei alguns versículos aqui, deixei o espaço porque eu vou continuar anotando mais algumas coisas e eu vou ler todos esses versículos com vocês na medida do possível, né? Por que eu achei por bem falar sobre a mulher sábia edifica a sua casa? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O que é templo? Templo também é uma casa, né? A igreja, ela é considerada um templo e ela é uma casa espiritual, né? E nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele não habita ali no salão, né? Naquelas 4 paredes ali da igreja, não. Ele habita em nós, né? Isso, se você fosse aprofundar na Bíblia, você vai deixar. Eu vou deixar anotado aqui para vocês, ó, essa parte que eu tô falando sobre a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu venho falar para vocês é, hoje eu decidi me arrumar, né? Pela primeira vez eu fui numa manicure, eu nunca fui, então resolvi vir compartilhar com vocês. Não porque eu nunca me cuidava, claro que sim, eu mesma às vezes fazia, mas não ficava muito bom, então eu cheguei numa decisão que seria bom eu ir. Não é tão caro e não vou fazer todas as vezes, na medida do possível que eu puder fazer em casa eu vou fazer. E olha como que ficou. Pra vocês verem, eu gosto desses tonzinhos clarinhos assim, tá? Tanto na minha mão quanto no meu pé, esse tonzinho bem clarinho que basicamente a pessoa tem que reparar muito pra perceber que eu estou com esmalte. Ou somente a base só que eu uso, mas aqui não é só a base, é um esmalte bem clarinho mesmo. Porque nós vamos chegar lá e vocês vão entender. Muitas pessoas sei que pode até comentar no comentário criticando. Eu sei, porque antes eu frequentava a igreja a qual não podia passar nem base. Não podia arrumar o cabelo, só podia lavar com shampoo, um condicionador e um creme de hidratação. Só, nada mais do que isso. E eu cheguei a ficar no banco, sentada no banco, sem poder participar de comunhão, sem poder louvar, sem poder pegar oportunidade para nada. Só ia na igreja e ficava ali no banco sentada ouvindo, né? E já lembrando pra vocês, eu tô com meu cabelo preso, porque por ele ser bem ondulado fica difícil de cuidar, difícil de mexer, ainda mais a gente que trabalha. Eu vivo com meu cabelo assim feito croque, eu vivia, né? Eu vivia com ele assim, o tempo todo, não podia. Eu sonhava em usar o meu cabelo solto, meu cabelo muito longo. Eu já cheguei a ter meu cabelo abaixo do joelho. Hoje ele não é mais, porque eu fiz algumas erradas, né? Então ele não é mais longo como era antes. E eu amo meu cabelo longo, amo mesmo, sempre gostei de cabelo longo. E eu não podia cuidar do meu cabelo. Era só shampoo, condicionador e alguma hidratação. Mas isso não resolvia meu cabelo. E hoje o que eu quero falar para vocês é que a palavra de Deus, ela fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu sempre aprendi isso na Bíblia, que é edificar a sua casa, que é a casa onde nós moramos. Nós temos nosso esposo, nossos filhos, e onde nós estamos ali todo dia. Então, quer dizer, a gente vai edificar, cuidando? Claro que sim. Sim, a gente deve sim edificar essa casa. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é sobre edificar a nossa casa, que é o templo do Espírito Santo, o nosso próprio corpo, né? Devemos cuidar de nós, cuidar do nosso cabelo, cuidar da nossa pele, cuidar das nossas unhas, né? Não é simplesmente tomar um banho, porque antes, aonde eu frequentava, era tomar um banho com sabonete, usar um desodorante e um perfuminho para dar um cheirinho e tava ótimo, né?
Mas não, a gente deve cuidar, fazer uma esfoliação na pele, né? Usar creme, realmente a gente deve. Tem mulheres que têm aquele excesso de pelo, né? Então deve se depilar, se cuidar muito bem cuidada. Isso é cuidar, edificar a nossa casa. Agora imagine uma mulher que não se cuida. Não tô falando simplesmente um alisamento de cabelo, não tô falando simplesmente passar um esmalte na unha, não tô falando simplesmente em usar um creme. Não, mas cuidar mesmo, começar a cuidar de você, cuidar da sua pele, cuidar também da sua saúde, cuidar também daquilo que você come. Porque muitas das vezes, muito alimento que a gente come prejudica nosso físico. Então a gente tem que cuidar para que a gente não tenha um corpo excessivamente. É necessário a gente ter uma alimentação balanceada, comer alimento saudável, né? Tomar bastante água, que também você está cuidando do seu corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo. Comer frutas, comer verdura, é realmente cuidar da nossa casa. Porque muitas pessoas estão num estado, como diz a Bíblia aqui, ó, eu vou ler e já continuo falando. Aqui em Provérbio 14 fala: toda mulher sábia edifica a sua casa. Provérbio 14, anota aí, você pode estar lendo melhor na sua casa. Mas a tola derruba com a sua própria mão. Então, quando eu estava falando, se a gente não se cuidar, como muitas pessoas não cuidam, nem sequer da alimentação, às vezes cuida do por fora. Nós já vamos chegar lá na Bíblia a respeito disso, de cuidar só por fora e cuidar também por dentro. Cuida só por fora, mas não tem uma boa alimentação. Tem que ter, é necessário. Por quê? Para a gente não ganhar peso excessivamente, que vai prejudicar nós mesmos, né? Muitas pessoas têm pressão alta, têm problema de obesidade. Outras pessoas, como eu antes, eu não sou tão gorda, mas antes eu era tão magrinha, que parecia todo o meu osso aqui. Um dia a minha filha falou pra mim que tinha tipo uma bolinha de um osso aparecendo aqui. A minha filha chegou e mostrou, falou, nossa, que é isso? E tava tipo estufado pra fora, assim, um osso. Hoje não, ó. Hoje eu tenho aqui em mim bonito, né? Eu mesmo olho pra mim e vejo que tá bonito. Não é mais aquele afundado feio, parecendo uns ossos. Então eu não cuidava da minha alimentação, eu não cuidava de mim. Então não é simplesmente, eu vou alisar meu cabelo para ele ficar bonita, vou fazer uma maquiagem. Não, temos que cuidar de nós mesmos, para a nossa própria saúde, para nós estarmos saudáveis, estar bem. E o que a Bíblia fala? A tola derruba com as suas próprias mãos. Eu super concordo com você que você deve cuidar do seu cabelo, comprar os melhores shampoos que você puder. Se não pode, infelizmente, você vai e compra na medida do possível aquilo que o seu saldo alcance você comprar, porque eu também vivo assim, eu vou de acordo com o meu saldo, então a gente não pode se aprofundar em dívida, né? Simplesmente. Aí você está sendo tola também. Então a gente tem que cuidar, pensar muito bem naquilo que a gente está fazendo, balancear realmente a nossa vida. Então, eu não sou contra você cuidar, investir no seu cabelo, investir em uma manicure, investir numa boa roupa, né? Não sou contra, mas é necessário se preocupar por dentro, em cuidar do seu físico, da sua saúde, porque se você tiver uma boa alimentação, se você dormir bem, que também isso faz parte de cuidar, né? Não dormir muito tarde e levantar muito cedo, dormir menos do que o normal, aí você vai ter dores de cabeça. Você age de uma forma que agrade a Deus em todas as maneiras de viver, não somente do nosso interior e nem só também do nosso exterior, porque antes eu cuidava muito do meu interior espiritual, só via o meu lado espiritual, e com o passar do tempo eu fui aprendendo, sim, eu devo cuidar do meu espiritual, eu preciso orar, jejuar, buscar a Deus, eu jejuava bastante, eu preciso fazer isso, orar, jejuar, me santificar na presença de Deus, mas eu também preciso ter uma boa alimentação, fazer exercício físico. Em Pedro 3,3 nós vemos que fala sobre o enfeite.
O enfeite dela não seja no frisar do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido. Tem uma parte aqui que eu pulei que fala sobre o homem, só que eu lendo o versículo todo eu percebi que ele está falando exatamente sobre a mulher. Ele falou um pouquinho do homem ali, depois continuou falando sobre a mulher, mas também serve para o homem, porque o homem também precisa cuidar da sua aparência e também do seu espírito. Mas o nosso estudo aqui hoje é mais baseado sobre a mulher, mas você, homem que está ouvindo esse vídeo, você também pode se cuidar, né? Cata tudo que é bom para você e guarda no seu coração, põe em prática, né? Continuando aqui, ó, a parte que eu pulei, se você pode ir lá na Bíblia, você vai ver que eu pulei um trechinho e continuo no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adoravam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Como eram as mulheres antigas, né? Será que elas não se cuidavam, não se arrumavam, não usavam um bom penteado? Claro que sim, sim. Na medida do possível que era naquela época, porque hoje a gente vê que existem muitas fórmulas de produto que foram chegando depois, porque se tivesse naquela época, provavelmente elas iam usar sim. E vários versículos bíblicos que eu achei, que eu vou passar, se não der para passar, eu vou deixar anotado aqui na descrição para vocês, que fala que as mulheres eram muito bonitas. Então, provavelmente eram muito bem cuidadas, né? Na medida do possível, a qual elas tinham condições de encontrar no mercado e também de possuir, porque às vezes tem no mercado, mas a gente não tem condição, não alcança aquilo. E se você não alcança, peça a Deus que Deus vai te abençoar. Nós vamos ler agora em 1 Timóteo 2 e o versículo 9. Eu vou achar aqui na minha Bíblia. Ai, gente, aqui esse é 1 Timóteo, esse fala bem claro com a gente. Eu vou ler agora, eu tô na Bíblia, eu tava no caderno, agora eu peguei aqui na minha Bíblia. Os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em um traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro ou pérola ou veste preciosa, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O modo que as mulheres devem se trajar, se vestir, se arrumar, né? É com pudor e modéstia. Eu aprendi que modéstia não é a gente exagerar, mas também não é deixar de lado, deixar de se cuidar, deixar de se arrumar, deixar de estar bonita, cuidada, né? É diferente de o excesso, do exagero. Então, modéstia, para mim, se alguém entende diferente, pode me explicar, deixar no comentário, né, as explicações. Então, para mim, modéstia é uma coisa moderada. Eu não vou usar uma roupa muito degotada. Eu sempre gosto de uma roupa assim, ó. E se ela passa um pouco do limite, eu coloco uma rendinha, como tá essa blusinha aqui, ó, com uma rendinha. Não muito agarrada, mas também não vou usar uma coisa muito larga no meu corpo. Então, desde que fique boa, com sua manguinha, sempre gosto. Nem dentro de casa. Eu posso estar sozinha, eu não uso roupa degotada e nem regata sem manga. Eu dou preferência a usar roupas assim. Tá calor? Tá calor. Eu ligo o ventilador, a gente liga aí e vamos refrescar. Tomo um banho, né? Mas eu não faço isso. Mesma coisa saia, não uso saia curta. Minha saia normalmente ela é na altura do joelho ou abaixo do joelho, mas para cima do joelho não gosto. Já vesti, não me senti bem e realmente não me sinto bem. O mesmo se for aquela saia colada, muito agarrada.
errada também eu não uso, mas não sou contra quem usa. Simplesmente estou falando de mim, né? O que eu sinto dentro de mim. Então, cada um é cada um. E se você sentiu de que deve melhorar, melhore, né? Se você sentiu, falou, não, eu faço isso e senti de mudar, mude.